Começamos há 3 semanas atrás falar sobre essa série de mensagens chamada Conversas com Deus. Eu não sei como é que tem sido para vocês ouvir sobre oração nesses dias. Oração parece uma coisa tão básica, tão trivial, mas você já percebeu que oração, apesar dela ser básica, apesar dela ser trivial, ela é difícil da gente gastar tempo em oração? Você já percebeu como que eu e você resistimos a gastar alguns minutos do nosso dia orando? E sabe, quando a gente não ora, a gente deixa de experimentar algumas coisas profundas que Deus faz na nossa vida. O relacionamento com Deus, ele se dá através da oração, e quando a gente não ora, eu diria que nós não estamos nos relacionando com Deus. Dizem que é mais fácil achar vida biológica num cadáver do que vida espiritual num cristão que não ora. Eu sei, você vai me dar todas as justificativas do mundo, e vai dizer que você não tem tempo, e vai dizer que você tem déficit de atenção e não consegue se concentrar, né? Você vai dizer que seus filhos são difíceis e você não consegue parar. Mas tinha a esposa de John Wesley, que ela era uma mãe muito ocupada, com tantos filhos e tantos afazeres, né, no seu dia, e o momento que ela tinha para orar a Deus era um momento depois do café da manhã, onde ela se assentava na sua mesa, onde todos estavam acabando de comer, e ela pegava o seu avental e ela cobria a sua cabeça, e todo mundo sabia que naquele momento ninguém podia interromper a mamãe, porque a mamãe estava orando. Naquele momento, a mamãe, com a sua cabeça coberta com o avental, ela fazia daquele momento o seu jardim de oração, o seu momento com Deus. E nós? Onde que está o nosso momento de conversar com Deus? Diria que a oração é o momento que nos transforma, A gente já tem visto algumas vezes, eu não vou repetir tudo que eu falei nas últimas semanas, mas lembra que a oração, quando nós oramos, a oração nos transforma de dentro para fora, ela nos dá uma consciência de quão grande Deus é, ela nos leva a confessar os nossos erros, nossos pecados a Deus, ela nos convida a falar dos nossos anseios, daquilo que nos preocupa. A oração é um momento especial para eu e você nos abrimos diante de Deus, que nem a gente viu semana passada, na oração de Abacuque. Quando nós oramos também, nós somos lembrados de quem nós somos e de quem Deus é. 3 semanas atrás a gente conversou sobre uma oração simples e uma oração objetiva, que era a oração do cego Bartimeu. Se vocês estavam aqui presentes, vocês vão ver que o cego Bartimeu, ele está ao longo do caminho e ele faz uma oração simples. Ele diz o que para Jesus? Ele diz o que? Jesus, tem misericórdia de mim. Se você não tem muito o que orar, se você é meio analfabeto na oração, essa oração ela é profunda e suficiente. Jesus, tem misericórdia de mim. Só isso. Depois a gente falou sobre erro e culpa, a oração de Davi, quando ele está no momento da vida onde a culpa está acabando com ele, porque ele teve ele cometeu alguns crimes, né? Ele assassinou, ele adulterou, ele mentiu, ele usou a máquina pública, ele está arrasado, e ele tem que ter uma conversa com Deus sobre os seus erros, sobre as suas culpas, e deixar que o perdão e a graça de Deus o transformem de dentro para fora. Semana passada nós conversamos sobre a oração de Abacuque, e nós vimos que o Abacuque, ele é o tipo do cara que fala o que nós gostaríamos muitas vezes de falar para Deus. Quando você lê os profetas do Antigo Testamento, você vê os profetas falando para o povo: olha, Deus está mandando dizer isso, olha, vocês não podem fazer isso porque Deus ensina aquilo. Mas Abacuque, ele conversa direto com Deus e fala: Deus, até quando você vai ficar aí de braços cruzados e não vai resolver essa situação? Que aliás eu sei como resolver. E Deus fala para ele: olha, Abacuque, eu vou resolver o teu problema, mas olha, vai ser de um jeito que você não vai gostar muito. E Abacuque fala: como, Senhor, que você vai mandar os babilônios para disciplinar nossa nação? Pode parar com isso. Mas Abacuque, fica tranquilo, eu vou disciplinar Israel, mas vou disciplinar também os babilônios depois.
E Abacuque, que é aquele cara que começa ansioso, agitado diante de Deus, ele termina o seu livro dizendo: Senhor, eu tenho ouvido falar das tuas obras, então faz isso no nosso dia, e olha, ainda que haja crise econômica, ainda que haja falta de emprego, ainda que eu não tenha dinheiro, ainda que haja uma crise completa na nossa vida, na nossa nação, eu vou me alegrar e vou me exultar no Senhor, o Senhor é a minha força. Então essa oração de Abacuque, essa conversa sobre incertezas futuras, é um ensino para nós, quando nós orarmos sobre coisas incertas, dizer: Deus, eu não sei o que vai acontecer, mas seja lá o que acontecer, eu vou me apoiar no Senhor. Hoje, nós vamos conversar sobre uma outra oração de Davi, e a gente vai falar sobre essa oração, sobre riqueza e poder. Se você presta atenção, nós estamos falando já 3 semanas sobre oração. Se você sair daqui dizendo que você não sabe orar, olha, nós vamos ter que ter uma conversa. Hoje você vai aprender como conversar com Deus sobre poder e sobre riqueza. Como eu tenho falado toda semana, toda oração tem um contexto, e a gente precisa analisar o contexto para a gente entender a oração. A oração de Davi, que está em 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 10 a 19, é praticamente a oração que a gente cantou aqui, de uma das músicas, você vai reconhecer depois. Ela tem um contexto interessante. O rei Davi está vivendo os seus últimos dias, quando ele faz essa oração. Ou seja, essa oração, ela não é feita por um homem inexperiente, ela não é feita por um homem velho, por um homem jovem, que ainda não viveu a vida. Pelo contrário, é feita por um homem com experiência de vida, um homem que tem na sua pele marcas do passado, um homem que já viveu histórias de altos e baixos, um homem que ele tem mais passado para olhar do que futuro. Quando ele olha para o futuro, ele não tem tantas perspectivas, ele só tem histórias daquilo que ele viveu. Esse é o homem que está fazendo essa oração. E Davi tinha um grande sonho que ele não tinha concretizado ainda, que era a construção de um templo, o templo de Salomão. E não venha me falar que foi o Edir Macedo que construiu o templo de Salomão, porque não foi. Mas Davi, ele queria dar visibilidade para o reino de Deus, e ele não construiu, Deus não permitiu que ele construísse o templo, mas Deus disse que a próxima geração, o seu filho, que iria construir o templo de Jerusalém. Então Davi, como ele não vai construir, o que ele faz? Ele mobiliza fundos para a construção do templo, porque Davi, nessa altura da vida, ele queria dar visibilidade para o reino de Deus no meio do seu povo. Então eles fazem uma campanha, e olha, eu vou dizer para vocês uma coisa: ele pega dinheiro dos cofres públicos para poder construir esse templo, ele pega da sua conta bancária pessoal, dinheiro pessoal dele mesmo, que era dele, para poder contribuir com a construção desse templo. E aí os líderes do povo, quando veem ele fazendo isso, eles ficam encorajados também, e eles vão e botam a mão no bolso e ajudam Davi a construir esse templo. Existe uma tese sobre o valor que foi arrecadado para construir esse templo. Eu vou dar a média para vocês. A gente chuta muito alto e muito baixo, mas a média é que arrecadaram naquele dia 3,5 milhões de dólares. 3,5 milhões de dólares há 3.000 anos atrás. Se você está achando pouco, é ótimo que você ache pouco, porque a hora que a gente organizar e resolver o problema do nosso terreno lá, nós vamos fazer um negócio desse tipo aqui, e aí se você está achando pouco, eu estou achando bom demais que você está achando pouco. Mas imagina a gente fazendo uma campanha dessa, e num só dia a gente pega recursos da própria igreja, mas também eu lá pego recursos pessoais da minha própria conta bancária, e aí os líderes dessa igreja olham eu fazendo isso e ficam encorajados e falam: tá bem, vamos contribuir juntos e vamos construir um templo. Diante disso, Davi faz a sua oração, tá? Esse é o contexto. Davi está nesse momento, e aí ele vai fazer uma oração. E ele começa essa oração dizendo: bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza,
o poder, a glória, a majestade do Senhor. Pois tudo que há nos céus e na terra, teu, ó Senhor, é o reino, e tu estás acima de tudo. A riqueza, a honra, vem de ti. Tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos teu glorioso nome. Mas quem sou eu? E quem é meu povo? Para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti, Senhor, somos estrangeiros e forasteiros como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo que dei foi espontaneamente com integridade de coração, e agora vi com alegria com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Ó Senhor, Deus de nossos antepassados Abraão, Isaque e Jacó, conserva para sempre este desejo no coração do teu povo, e mantenha o coração deles leal a ti, e dá a meu filho Salomão um coração íntegro para obedecer aos teus mandamentos, aos teus preceitos, aos teus decretos, a fim de construir esse templo no qual eu fiz os preparativos necessários. Então Davi disse a toda a assembleia: louvem ao Senhor, o seu Deus. E todos eles louvaram o Senhor. E quando a gente lê essa última frase, a gente pensa que a banda subiu, né? E aí começaram a tocar, e tocaram por 1 hora sem parar, mas não. O que eles fizeram nesse momento foi algo que a gente comumente vê os muçulmanos fazendo. Eles colocaram o rosto em terra e adoraram a Senhor, reconhecendo o quão grande Deus é e quão pequeno nós somos. E o Deus dos seus antepassados, inclinando-se e prostrando-se diante do Senhor e diante do rei. O que é essa oração de Davi? O que essa oração de Davi ensina para nós? Eu diria que a palavra-chave dessa oração é consciência. Essa oração, ela reflete a consciência que Davi ganha ao longo da sua vida. Porque Davi não é um menino fazendo oração. Davi não é uma criança, não é um jovem. Davi é um homem experiente, que viveu muitas coisas e ganhou consciência de outras. É uma oração feita por alguém idoso, que sabe, depois de viver, quem é Deus, sabe quem Ele é. Ele ganha consciência de algumas coisas. E a primeira coisa que Davi ganha consciência é de quem são todas as coisas. Davi, nessa oração, ele expressa que ele sabe de quem que é todas as coisas. De quem que é todas as coisas, segundo a oração de Davi? De Deus. Teus, ó Senhor, são o quê? A grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. O texto não diz que Deus é grande. O texto não diz que Deus é esplendoroso. O texto não diz que Deus é glorioso. Sabe por quê? Porque se fosse assim, e Davi falasse assim: Deus, tu és grande, quer dizer que outro também poderia ser grande. Deus, tu és glorioso. Então também tem um outro Deus que pode ser glorioso. O que Davi está dizendo é o seguinte: a ti pertence toda a glória, todo o poder, todo o esplendor. Se alguém tem algum esplendor, se alguém tem algum poder, se alguém tem alguma glória, sabe de quem é essa glória? Sabe de quem é esse poder? Sabe de quem é essa grandeza? É de Deus. Se alguém tem algum poder, se alguém tem alguma glória, é porque Deus deu a essa pessoa glória, poder, grandeza. Essa é a consciência que Davi ganha. E ele vai dizer o seguinte: pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Os vales, os mares, os rios, as florestas. Eu sei, os Estados Unidos dizem que a Amazônia é deles, né? Mas não é, é de Deus. Olha, as montanhas, as paisagens, o universo, as cidades, as vilas, as cidades são de Deus. O sistema solar, o planeta Terra,
A galáxia, Via Láctea, o universo é de Deus. E ele continua dizendo, tu, ó Senhor, ou teu, ó Senhor, é o quê? É o reino. Qual que é o tamanho do reino de Deus? O reino de Deus excede o nosso próprio universo. E talvez a gente não tenha muita noção do tamanho do reino de Deus, mas eu vou tentar explicar para vocês aqui. Eu vou citar algo que o pastor chamado Hernandes Dias Lopes disse numa conferência. E ele diz o seguinte, é um trecho de alguma coisa que ele está escrevendo, e ele fala assim, os astrônomos, o pessoal que estuda o universo, os astros, afirmam que o universo tem mais de 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se nós voássemos na velocidade da luz, e os universitários aí do Enem, velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, ou 1 bilhão de quilômetros por hora, tá? Se nós voássemos a velocidade da luz, começando de uma extremidade do universo até a outra, na velocidade da luz nós demoraríamos 92 bilhões de anos para percorrer de uma extremidade a outra. Isso é só o tamanho físico. Você sabe de quem que é tudo isso? De Deus, do Senhor. Você já pensou o que significa isso para a gente? Porque às vezes a gente acha que nós somos alguma coisa. Nós somos num universo que tem 92 bilhões de anos-luz, de uma extremidade a outra, e nós achamos que nós somos alguma coisa por causa do nosso carro, por causa da nossa casa, da nossa titulação acadêmica, por causa da nossa profissão. Gente, vamos baixar um pouco. Nós não somos nada, um pontinho no universo. Mas interessante que, mesmo eu e você não sendo nada nesse universo, Deus nos chama pelo nome, e Ele conhece cada um de nós pelo nome, e Ele nos ama tanto que Ele entrou na nossa história, e morreu na cruz, por os nossos pecados, para que a gente pudesse ter paz com Ele. Então quando Jesus morre naquela cruz, Ele não está morrendo só por nós, mas Ele está morrendo pelo universo, Ele está morrendo por tudo que foi criado. Mas olha, a grandeza de Deus, ela não está manifestada só no macrocosmos. A grandeza de Deus também é manifestada no microcosmos. Quer ver? John Wilson, renomado oftalmologista, diz que cada um de nossos olhos tem cerca de 2 milhões de fios, 2 milhões, nossos olhos, cada um, 2 milhões de fios encapados, e são fios duplos. E sabe por que eles são encapados? Porque se desse um curto-circuito, nós ficaríamos cegos. 2 milhões de fios encapados em cada olho. Marshall Nirenberg, Prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais extraordinárias descobertas do século passado. Descobriu que somos um ser computadorizado geneticamente. Temos cerca de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. E em cada uma dessas células, temos 1,70 m de fita DNA. Se você pegar cada célula nossa e esticar a fita DNA dentro de cada uma dessas 60 trilhões de células, você vai ter 1,70 m de fita DNA. Se você pegar todas essas fitas, eu diria que nós teríamos 102 trilhões de metros de fita DNA. Um pouquinho mais fácil de entender? Se você esticasse todas as fitas DNA do seu corpo, você teria 102 bilhões de quilômetros. Só uma pessoa, só um de nós. E tem gente que acha que isso ainda é fruto do acaso. Tem gente que acha que isso é fruto de uma força natural. Desculpa, eu respeito quem pensa assim, de verdade. Mas eu diria que você tem que ter mais fé para acreditar que isso foi do acaso, do que para acreditar que existe um Deus ou um Criador por trás disso tudo. Davi está dizendo na sua oração: Deus, eu sei de quem são todas as coisas, não são minhas, as coisas todas são tuas e tu estás acima de tudo. O Davi, na sua oração, ele mostra que ele ganhou ao longo da vida a consciência de quem nos concede
o que nós temos. E aí ele usa o versículo 12 e diz: a riqueza e a honra vem de ti. E a palavra honra aqui pode ser usada também a palavra poder. Absolutamente, gente, todos nós que temos algum tipo de poder, algum tipo de riqueza, isso não é nosso, isso é de Deus. Deus nos dá. E eu diria, Deus deu para todos nós algum tipo de riqueza e algum tipo de poder, algum tipo de influência. Não tem um de nós que não temos uma influência, em proporções diferentes, mas todos nós temos um tipo de riqueza e todos nós temos influência, seja por 1000 pessoas, seja por 2 pessoas, seja por uma pessoa. Davi está reconhecendo que toda a riqueza que ele tem, influência que ele tem, veio de sabe de quem? Do Senhor. E aí a pergunta que a gente tem que fazer nessa noite é o seguinte: nós temos vivido com essa consciência? Sabendo que o que nós temos de riqueza e de poder não é nosso? Foi nos dado por Deus? E você sabia que é Deus que te capacita para continuar utilizando e vivendo esse poder e essa riqueza? Sabe por quê? Porque se um daqueles 2 milhõezinhos de fiozinhos do seu olho desencapar, a sua história muda. Sabe quem te dá saúde para você continuar trabalhando e ganhando o dinheiro que você precisa para viver e ajudar os outros? É Deus. Sabe quem te dá inteligência para você poder executar o seu trabalho? É Deus. Às vezes a gente começa a achar que nós temos o que temos porque nós somos bons, nós somos inteligentes, porque a gente tem uma formação espetacular. Para um pouco e pensa, quem é que te deu tudo que você tem? É muito saudável, ao longo da nossa caminhada, a gente não se esquecer de onde nós viemos. É muito saudável, ao longo da nossa vida, quando a gente começa a receber de Deus esse poder, essa riqueza, a gente não se esquecer, fruto da onde nós somos. Isso para mim, na minha vida, é nítido. Eu nasci num contexto um pouco conturbado, crises conjugais, meu pai, minha mãe, minha outra mãe, eu tenho 2 mães, olha, um negócio muito doido. Fui ganhando consciência ao longo da vida, num bairro da cidade de Curitiba. Meu pai era motorista de ônibus rodoviário, trabalhava na aviação Itapemirim e Penha, fazia todas as noites a rota Curitiba-São Paulo. Então ele sempre estava chegando em Curitiba às 4 da manhã e não tinha ônibus coletivo. Eu lembro que ele vinha a pé da garagem do ônibus até em casa, que dava uns 15 quilômetros pelo menos, a pé, carregando uma mala, que é a mala que ele levava para a viagem. Fazia isso para sustentar os filhos e fez por durante anos, para nos dar estudo. A gente lá em casa, todo mundo estudou em escola pública. Nossos pais não tiveram condições de nos dar uma escola particular. E hoje eu olho para a minha vida e eu penso que aonde eu estou hoje, foi Deus que me deu. Foi Deus que me trouxe até onde eu estou. Deus me deu influência sobre algumas pessoas, muito mais do que eu imaginava. De quem é essa influência? De Deus. Não é que o Fernando é bom, não é que o Fernando prega com PowerPoint, não, o Fernando senta no banquinho, não é por isso. Deus, é dele a influência. Ele me deu um pouquinho para eu usar, para eu administrar. Mas quando a gente se esquece que é Deus que nos dá riqueza, poder, a gente começa a usar essas coisas para o nosso próprio propósito. E a gente começa a usar isso para oprimir. A gente começa a usar isso para poder dar visibilidade não a Deus, mas a gente começa a usar isso para dar visibilidade, sabe quem? A nós, ao nosso reino, ao nosso império. O Davi, ele está no ápice do seu poder. Ele já é um homem idoso, um rei, bem sucedido de Israel, mas sabe de onde Davi veio? Davi era um pastorzinho de ovelhas numa cidade na periferia, da periferia chamada Belém. Davi era um pastorzinho de ovelhas que morava lá no fim do mundo. E Deus tirou ele de lá e trouxe ele até onde ele estava. E agora ele é o grande rei de Israel. E sabe o que ele faz sendo o grande rei de Israel?
ele ora a Deus dizendo: a riqueza e a honra vem de ti. Ele reconhece que ele recebe algo de Deus para ser mordomo, não para ser o proprietário. Ele é mordomo de algo. Nas tuas mãos, terceira linha, estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. É Deus quem exalta, é Deus quem pega a mim e a você e nos coloca para cima. E à medida que Deus nos vai dando influência, à medida que Deus nos vai dando dinheiro, vai nos dando poder, como que eu e você usamos essa riqueza e essa influência que Ele nos deu? Será que é para nós que Ele nos deu isso? Será que nós vamos chegar à insensatez de no final da nossa vida olhar para trás e pensar: tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei é para mim? Ou a gente vai abrir os nossos olhos nessa noite e pensar: tudo que tenho veio de Deus, porque é dele. O Davi, ele ganha consciência ao longo da vida de quem nós realmente somos, porque diante do ápice do seu reino e da grande contribuição que eles levantaram, aqueles 3 milhões de dólares, olha o que Davi fala para Deus: quem sou eu? Vamos parar um pouquinho aqui? Imagina eu no lugar de Davi, e a gente levanta 3 milhões de dólares num dia. A minha oração seria mais ou menos assim: Deus, ó, esse povo bonito, hein? Você viu, Deus, como aquela igreja é boa? Que esse povo é esforçado? Deus, você há de convir que eles são o que são por causa do líder que eles têm, por causa do pastor que eles têm. Olha o que Davi fala para Deus: Deus, quem sou eu? E não só quem sou eu, quem é o meu povo? Para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? E essa pergunta é retórica porque ele responde ele mesmo a pergunta, né? Quem sou eu? Quem é o povo para a gente contribuir generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o quê? Vem das tuas mãos. Nós somos um bando de agraciados, nós somos um bando de acolhidos. O que nós temos foi nos dado por Deus. Você sabe o que você faz quando você contribui financeiramente com a igreja? Ou a comunidade aliança? Você não está fazendo favor nenhum para a igreja. Você só está contribuindo com Deus aquilo que Ele te deu. Você sabe, você que é músico e toca aqui de domingo, sabe quando você toca aqui de domingo? Você não está fazendo um favor para a comunidade aliança, nem para mim, nem para ninguém. Você está simplesmente dando para Deus o que é dele. Você que faz parte do Aliança Kids, quando você vem aqui de domingo, fica com as crianças lá, você não está fazendo um favor para os pais, você está dando para Deus aquilo que é dele. E eu diria que você que tem deixado de ajudar no Aliança Kids, você não está deixando de fazer um favor para a igreja, você está deixando de dar para Deus aquilo que é dele. Quando você não contribui financeiramente com a igreja, você também está deixando de dar para Ele o que é dele. Então o que a gente faz, o que nós temos e damos é de Deus. Olha o que Davi diz no versículo 15: diante de ti nós somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. E olha, essa frase, se você for mergulhar nela, você fica em detalhe. Olha só, os nossos dias são o quê? Como sombras, sem esperança. O primeiro trecho diz que a gente era disperso, não tínhamos uma identidade. Deus nos acolheu em Jesus, nos fez um povo. Pedro fala isso na sua carta, que nós não éramos povo e agora nós somos povo de Deus. E Davi vai reconhecer que nós também não temos esperança, mas Deus mudou a nossa história. A mentalidade de Deus, o convite de Deus para a nossa vida tem mudado a nossa vida e nos dado uma esperança. Fez de mim e você gente que vive 70, 80, 90 anos, no máximo. Ele nos deu a possibilidade de nós voltarmos com Ele para o jardim, onde há perfeição, onde há vida eterna. Ó Senhor, versículo 16, nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao Teu santo nome, vem das Tuas mãos,
e ela pertence a ti. Davi não para de reconhecer que tudo que ele tem vem de Deus, ele reconhece que ele é um mordomo. Gente, o que Davi está dizendo é o seguinte: nosso poder, nossa influência, nossa riqueza devem ser usadas não da maneira como nós queremos, da maneira como Deus quer. Que quando eu uso do meu jeito, eu faço para ostentar e eu faço para oprimir. Brasileiros e brasileiras, nós somos um povo que gostamos de ostentar. Já falei que todo mundo sabe de cor. Nós compramos o que nós não precisamos com o dinheiro que nós não temos para agradar quem nós não gostamos. A classe média brasileira, ela tem um pecado mortal que tem acabado com ela: a ostentação, viver de aparências. O cara não tem comida na geladeira, mas ele está andando com o carro, porque se ele aparecer com um carro mais inferior, ai do que os vizinhos, do que os amigos vão dizer. A aparência. Quando nós usamos o que nós temos para o nosso benefício, a gente só ostenta ou a gente oprime. E aí a gente usa isso como forma de poder sobre as outras pessoas. Mas quando eu uso do meu jeito, ou melhor, quando eu uso a riqueza e o poder do jeito que Deus quer que eu use, sabe o que acontece? Eu dou visibilidade para o reino de Deus. Quem olha para a minha vida, não vê a minha vida, vê o reino de Deus sendo mostrado, sendo evidenciado, através da minha riqueza, através da minha influência. E por último, Davi nessa oração, ele mostra que ele ganha consciência de quem nós, ou do que Deus espera de nós. Esse homem idoso, que tem pouco futuro e muito passado, ele ganha consciência de quem nos deu todas as coisas, ele ganha consciência de quem nós somos, ele também ganha consciência de quem nos concede tudo o que nós temos, e agora ele ganha consciência do que Deus espera de nós. Versículo 17: sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com integridade. Tudo que dei naquela oferta do templo ali, que ele fez para juntar o dinheiro, tudo que dei foi o quê? E com integridade de coração. Duas coisas que Deus espera de nós: espontaneidade e integridade. Espontaneidade é fazer as coisas não como obrigação, mas como fruto de gratidão. Integridade, no Antigo Testamento, é você ser inteiro por dentro e ser inteiro por fora. Ou seja, aquilo que você faz por fora tem que ser aquilo que você está fazendo por dentro. A espontaneidade, ela se revela assim na nossa vida, por exemplo. Você está passando, quando você escuta uma pregação como essa, e você diz assim, ó: é isso aí, Fernando, eu concordo com isso, tudo vem de Deus mesmo, a riqueza é dele, o poder, a honra, vem de Deus. E aí você sai ali fora, e você vê aquele baúzinho, onde a gente coloca o dinheiro, as ofertas, as doações, os dízimos. Aí você fala assim: ups, precisava contribuir com a igreja. Aí você saca o talão de cheque. Mas quando você saca o talão de cheque, você já saca ele assim, começa a dar umas pontadas assim no estômago, você já começa a dar aquela: ai Deus, como é que eu vou fazer? É o talão de cheque assim, ó. Aí você começa: vou dar 300, não, dá 280, não, 250. Aí começa a preencher 200 e completa R$200, assim, né? Aí pega aquele chequinho assim, bota dentro do envelope e chega no baú assim: ai Deus, vou colocar esse dinheiro aqui, pá, e coloca ali. Você pode até estar esperando o pessoal passar, e a hora que todo mundo está passando, você pega o envelope e joga e fala assim: é teu, Senhor. Mas sabe qual que é o problema disso? Deus sonda o coração. Não adianta. Você deu com uma dor, com uma hérnia de disco, parecia que estava te vendo, fez uma fachada para os outros dizendo: é teu, Senhor, tudo que tenho é teu. Deus sabe se você estava sendo espontâneo ou não. Na área de influência também é assim.
Você está escalado para a recepção, ou para o Aliança Kids, mas hoje o Cruzeiro e o Galo vão jogar. E você fala assim, eu não posso perder esse jogo, mas como é que eu vou fazer? Eu estou escalado para a recepção, eu estou escalado para o Aliança Kids, como é que vai dar isso aí? E aí você vem para cá gemendo, reclamando no carro, vai começar o jogo, eu tenho que ir para a recepção, eu tenho que ir para o Aliança Kids, e você chega aqui e você faz tudo aquela dor, gemendo. Quem te olha de fora, não percebe que você está pensando no jogo do Galo. Mas sabe quem sabe? Deus. Deus sabe que você está ali, mas você não queria estar ali. Deus sabe que você está por fora sorrindo, mas sabe que por dentro, você queria estar no churrasco, você queria estar no jogo, no estádio. Sabe o que é isso? Falta de integridade no coração. A gente é uma coisa por dentro, e por fora a gente é outra. Alguns meses atrás eu dei uma desacelerada na pregação aqui na igreja, sabe? Eu parei de pregar, pregava assim muito esporadicamente, e talvez vocês não saibam, alguns talvez tenham percebido. Se tem alguma coisa que eu sou apaixonado por fazer, é ensinar a Bíblia. É ou não, Ionala e Romero? Hã? Hoje de manhã eles estavam aqui, estava fazendo a festa aqui no estudo. Eu sou apaixonado por ensinar a Bíblia. Mas teve momentos, irmãos, que eu tenho que confessar para vocês. Eu estava aqui, mas eu não queria estar aqui. Acredita que é possível isso? Eu estava aqui tocando, eu estava aqui sentadinho, mas eu não queria estar aqui. Então eu precisava parar para reencontrar a espontaneidade. Eu precisava parar para reencontrar a integridade de novo, para que eu pudesse ter consciência de quem Deus é e servi-lo com alegria. Porque senão, isso é só uma fachada, pregando aqui para vocês e não querendo estar aqui, querendo sumir daqui. Mas Fernando, você é pago para isso. Tudo bem, então, eu não posso continuar fazendo algo para Deus sem integridade e sem espontaneidade. Isso é tão importante que Davi faz uma oração, ele continua a sua oração dizendo, no versículo 18, ó Senhor, conserva para sempre esse desejo no coração do teu povo. Não deixa o teu povo, não deixa os próximos líderes dessa nação perderem essa espontaneidade, para que eles sejam e mantenham o coração leal a ti. Deus, não deixa as pessoas te servirem sem integridade no coração, sem espontaneidade, com pesar. Dá ao meu filho Salomão um coração íntegro, para obedecer os teus mandamentos, aos teus preceitos e aos teus decretos, a fim de construir esse templo para o qual eu fiz os preparativos necessários. Queridos, nós temos vivido com consciência de que tudo que temos e somos nos foi dado por Deus? Para um pouco e pensa. Você tem consciência disso? Você que é um empresário, você que é um homem de negócio, que tem uma empresa, um negócio, você tem consciência de que essa agilidade que Deus te deu, de mente, de raciocínio, esse negócio que você pega tudo no ar, teu dom para fazer negócio, para fazer dinheiro, você tem consciência que isso foi Deus que te deu? Você que trabalha na área da saúde, que tem que ter paciência para lidar com gente, que estudou pra caramba, para poder cuidar das pessoas, você tem que lidar com enfermidades todo dia, grandes e pequenas. Esse negócio de curar pessoas, você tem consciência de que foi Deus que te deu isso? Isso veio de Deus para você, não foi para mim, foi para você. Você que é músico, você tem consciência que Deus tem te poupado de tantas enfermidades nos seus dedos, nas suas mãos, e que Ele te deu tanta agilidade para você poder executar o seu instrumento, mas foi Ele que te deu?
teco, mas deu para mim. Mas sabe o que ele deu para o teco? Ele deu criatividade para o teco. Ele deu, o teco pega, vai fazer um banner, pega lá os softwares e tal, o cara, e monta. Criatividade, cores, desenhos, imagens. Você que é fisioterapeuta, você tem consciência de que essa facilidade de perceber por debaixo da pele o que não dá para ver, perceber aonde está o problema, isso foi Deus que deu para você? Você que constrói coisas, foi Deus que te deu a habilidade de perceber quando o negócio está torto, quando o negócio está caindo, foi Deus que te deu a paciência para lidar com outras pessoas, para que essas pessoas possam cuidar, de construir direitinho, para que ninguém morra só enterrado depois. Você que é professor, você tem consciência de que Deus te deu o dom de acolher pessoas, e com paciência, muita paciência, ensinar crianças, ensinar aos jovens, ensinar adultos. Você tem consciência, você que mexe com design de interiores, que Deus te deu criatividade para você perceber o que vai fazer bem para o outro dentro de casa, o que não vai, que Deus te deu sensibilidade. Você que mexe com vendas, você já percebeu que essa habilidade de fazer um negócio e de atender ao cliente, foi Deus que deu para você? Gente, eu podia ficar a noite inteira citando profissões de todo mundo aqui. Pergunta, você tem vivido com a consciência de que tudo que temos foi dado por Deus a você? O que a gente tem feito com o que Deus tem confiado nas nossas mãos? A gente tem pegado isso e usado como instrumento de ostentação ou de opressão? Ou a gente tem usado para Deus? Porque tem um momento na história de Israel, quando eles estão saindo do Egito, Deus dá um monte de coisa para eles quando eles saem do Egito, um monte de ouro. E sabe o que eles fazem com esse monte de ouro no meio do deserto? Eles derretem e constroem um ídolo, um bezerro de ouro, para eles adorarem. E olha como que é fácil nós pegarmos aquilo que Deus nos dá, e ao invés de nós usarmos para Deus, nós construímos um ídolo, algo que nós adoramos, algo que nós nos prostramos diante daquilo, algo que nós esperamos daquilo, algo que nós deveríamos esperar de Deus. Deus te dá uma boa profissão, Deus te dá uma boa influência, e você acha que é aquilo que te mantém vivo, e você faz daquilo um ídolo. E eu vou te dizer, meu querido, quando você faz outra coisa, um ídolo na sua vida que não seja Deus, aquilo te escraviza. Ídolos nos escravizam e nos devoram. Ah, não acredita? Então olha, quem idolatra a carreira vira escravo da carreira. Quem idolatra uma pessoa, uma namorada, um noivo, uma paquera, vira escravo daquela pessoa. Quem idolatra o dinheiro, fica mudando a sua agenda e fazendo todo esforço físico, acabando com a sua saúde por causa do dinheiro. O que você tem feito com as coisas que Deus tem te dado? Você tem usado para ostentar e se mostrar para os outros, ou você tem usado para dar visibilidade ao reino de Deus? Quando esse mundo olha para a tua riqueza e para a tua influência, o que eles veem? Eles veem você, ou eles veem um sinal do reino de Deus ali, e falam assim, puxa, eu estou vendo ali a expressão de Deus na vida daquele fulano. Seja qual for a sua área profissional, querido, Deus te deu para que você use para Ele, ponto, não para você. Por último, o exercício de nossos dons e contribuição financeira tem sido acompanhado em nossos corações pela espontaneidade e integridade? Você tem servido a Deus, seja aqui na comunidade ou fora, com espontaneidade e integridade de coração? Você tem contribuído financeiramente nessa comunidade? Parênteses, nós estamos precisando muito, para poder continuar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Você tem contribuído financeiramente com integridade, no coração, boa vontade? A Bíblia diz que Deus dá com alegria. Sabe quando eu falei na primeira hora, a gente
Parece que a oração ela tem o poder de nos adentrar a alma e revelar os cantos mais obscuros da nossa alma. Quando a gente ora, Deus adentra a nossa vida e nos mostra assuntos sobre os quais nós temos que conversar com Ele seriamente. Eu diria, pare de fugir e achar que Deus não sabe de coisas escondidas. Porque através da oração, Deus quer iluminar a sua vida. E sabe, isso ocorre aqui, nessa oração de Davi. Porque quando Davi está orando, ele fala da espontaneidade, da integridade do coração. Deus começa a iluminar os cantos escuros da alma dele. E mostrando para ele que apesar dele por fora estar servindo, pode ser que por dentro ele não estivesse querendo estar ali. E ele é capaz de dizer, não Deus, eu fiz tudo o que fiz com espontaneidade e com integridade de coração. E eu queria que eu e você nessa noite a gente pensasse sobre isso. Deus, me ajuda a ter um coração íntegro e espontâneo, para te servir com o que tenho de habilidades e com o dinheiro que tenho e com a influência que tenho, para que o seu reino seja visível. Que por mais que eu e você nos escondamos, Deus sabe o que temos no nosso coração. Vamos orar agora ao Rei do Universo, o Criador de toda essa complexidade do cosmos, aquele que é Deus sobre o macrocosmos, mas é também Deus sobre o microcosmos. Vou conversar com ele sobre o que a gente falou hoje à noite aqui. Talvez você tenha que chegar diante de Deus e nessa noite dizer, Senhor, eu quero reconhecer que tudo que tenho e sou veio do Senhor. Talvez essa oração que você tem que fazer essa noite. Mas talvez você tenha que reconhecer diante de Deus, dizendo, Deus me perdoa, porque eu tenho usado o que eu tenho e o que eu sou para construir bezerros de ouro na minha vida, ídolos, e não para construir templos para o Senhor, não para dar visibilidade ao Senhor. Mas talvez nessa noite você tenha que orar a Deus, perdoa porque falta integridade e falta espontaneidade na maneira como te serve. E renova em mim, Senhor, a alegria de te servir. Restaura a integridade no meu coração. Me ajuda, Senhor, a servir o Senhor. Entusiasmo. Tudo é teu. Tudo. O nosso dinheiro, os nossos bens, nossa influência, nossos títulos acadêmicos, as posições profissionais que nós galgamos para o Senhor que nos levou. Porque essa noite não reconhecer que tudo veio do Senhor, mesmo quando nós nem sabíamos que era do Senhor, o Senhor já estava dando nas nossas mãos para sermos teus mordomos. Pai, nós sabemos que não é só grandes coisas que são tuas. A família que nós temos para influenciar foi o Senhor.
foi o Senhor que nos deu. As doações que nós recebemos em momentos de crise, é o Senhor que nos manda. É o Senhor que sustenta tanto aqueles que têm pouco, como aqueles que têm muito, porque tudo é teu. E nós, quando doamos o nosso dinheiro, seja numa igreja, seja num projeto, seja para algum familiar, um amigo, nós não estamos fazendo nada além de devolver para ti aquilo que o Senhor possui. Essa consciência permeia a nossa vida, para que a gente saiba que somos mordomos das suas riquezas, são usadas tanto a riqueza como a influência, para que o Senhor seja visível. Nossa cidade, sim, Pai, usa os homens e mulheres influentes nessa igreja, para que o teu reino seja visível na Boa Santa. Eu sei que para alguns isso pode parecer utopia demais, mas o Senhor mudou o mundo com 12 homens. A partir de 12 homens, o Senhor pode mudar essa cidade. As esferas de autoridade dessa cidade, com pessoas íntegras, espontâneas que te servem. Usa, Pai, as nossas vidas, para nós sermos sal e luz, onde o Senhor nos colocar. Seja numa universidade, seja no emprego, seja numa rua, num bairro, num vizinho, seja numa igreja. Mas principalmente, Pai, cada pessoa aqui presente nessa noite ganhe consciência do que o Senhor espera de nós dentro desse trabalho que nós chamamos de comunidade Aliança da Nossa. Que a partir daqui, eu sei que o Senhor pode fazer também. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que a graça de Jesus, que o amor de Deus, que o Espírito Santo enche de sua vida nessa noite, te dê consciência de tudo que nós conversamos. Você viva os próximos dias e anos